Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, trazendo conteúdo relevante para você que quer e precisa produzir a melhor redação da sua vida. E eu estou aqui para ajudá-lo nessa missão. Afinal de contas, é a missão instituída por este canal. Guerreiros, olha só. Proposta de intervenção, aliás, é uma competência de correção muito conhecida pela prova Enem, né? O Enem, ele instituiu esse critério de correção e que muitas pessoas já sabem aí que fazem parte da grade de correção, do barema de correção, dos critérios de correção da prova Enem. Contudo, a gente precisa lembrar que, por mais que seja um critério muito forte aí do processo identitário do Enem, ele também pode ser agregado em outras provas. E, aliás, hoje, boa parte das provas pedem proposta de intervenção, talvez não com esse nome, mas, por exemplo, a FGV, em provas dos tribunais de justiça, já pediu solução para o problema. A Sebras, por mais que seja uma dissertação expositiva, já pediu aí alternativas de resolução para uma determinada questão exposta lá numa prova da PRF, por exemplo. Então, perceba que a ideia de intervenção, de solução, de encaminhamento, de medida, seja lá a nomenclatura que você quiser atribuir a isso, é uma característica de muitas provas que envolvem dissertação argumentativa, sobretudo com temas problematizados. E é claro, você vai perceber se vai haver a necessidade de intervenção ou não pelo comando de proposta, pelo tema que é apresentado. E, portanto, perceba que essa maneira de se fazer intervenção acabou que acompanha diversas outras provas, né? E que, por mais que seja uma característica muito forte do Enem, como eu havia dito no início, isso serve para outras provas também, e você pode encaixá-la aí a depender do contexto, tá? Bom, esse exercício eu apliquei em uma das minhas turmas e eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um parágrafo de conclusão, tá? Aqui, ó, do tema Enem de 2020, que fala do estigma associado às doenças mentais no Brasil. Lembrando que a intervenção do Enem não necessariamente deve vir na conclusão, né? Inclusive o INEP fala de uma intervenção diluída, pode ser diluída, mas em geral ela vem na conclusão por motivos óbvios, né? Você problematiza o tema, apresenta e problematiza as questões que o tema traz e depois você conclui apresentando primeiro o problema para depois a solução, tá? Isso é só uma ideia lógica de produção de texto. Bom, aqui você vai ter o parágrafo de conclusão, e que se você analisar aqui, nós temos um primeiro período com um tópico frasal, um segundo período que já começa a intervenção, um terceiro período que fecha essa intervenção, e aqui é a finalização do parágrafo, né? Eu sempre digo para a galera que a intervenção vai ter, o parágrafo de conclusão vai ter início, meio e fim, né? Respeitando aí uma ordem estrutural, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas aqui você tem, né? Torna-se evidente, portanto, que o preconceito social e o grande abismo econômico do país favorece a perpetuação do estigma associado à doença mental. Bom, esse aqui é um tópico frasal, vou falar disso em outra aula, porque nosso assunto aqui é só intervenção, tá? Então, aqui no exercício, inclusive, eu peço para que o aluno ele aponte cada um dos quesitos, né, dos pontos da intervenção, que são 5, né? Agente, ação, modo, meio modo, né? Efeito, o objetivo e detalhamento, que nada mais é do que uma informação adicional, ou seja, quando você traz uma informação adicional a qualquer um desses pontos, considera-se como detalhamento. Então você vai ter aqui que eu vou separar por cores, olha só. Para reverter esse quadro, né, esse quadro de preconceito de estigma, né, é preciso que o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, então nós temos aqui os agentes interventores, em conjunto com os familiares do doente, que é outro agente interventor, então nós temos 3 agentes aqui, que são aqui, né, o Poder Executivo representado, né, pelo Ministério da Saúde, tá? E a questão dos familiares aqui, ó, familiares, tá? Aqui nós temos 3 agentes, tá? É quem promove essa intervenção, tá? E aí, perceba que ele traz aqui de maneira muito detalhada, e repare que está entre travessões, né? Então nós temos aqui um detalhamento de agente, né? Ou seja, o agente ele foi
esmiuçado, o autor ele colocou informação adicional acerca do principal agente da intervenção, né? Mais um aqui. E ele fala de promover e incentivar, tá? Promover e incentivar, né? Promoção e incentivo, né? A ideia de ação, tá? A ideia de agir, tá? Agir dentro daquela situação, ou seja, da ideia de ação. Então, promover e incentivar o tratamento psicológico nas residências e nos centros de apoio especializados. Então, você tem que promover e incentivar o tratamento psicológico, que é a ação, né? Aqui, ó, promover. Eu sempre recomendo que se coloque verbos, né? Porque o verbo dá a ideia de ação, né? Promover e incentivar, ó. Certo? E ele fala nas residências e no centro de apoio especializado, ou seja, isso aqui já é outro detalhamento da ação. Eu sempre recomendo que você coloque pelo menos 2 detalhamentos para garantir, tá? É bem interessante, pelo menos 2. Bom, aqui você tem detalhamento de ação, isso, e aqui, né, para que o período não fique muito extenso, perceba que ele quebrou aqui, né, e colocou esse conectivo, né, esse pronome demonstrativo, ó, isso, retomando um termo anterior, deve ocorrer por meio da contratação de psicólogos e da criação do projeto, e, ó, deve ocorrer por meio, tá? Por meio, ó, nós temos aqui uma marcação de quê? De modo, de meio modo, por meio, porque isso aqui é um marcador, né, um indicador da contratação de psicólogos e da criação de projetos, como Cada Vida Conta, que valoriza a sobrevivência. Como Cada Vida Conta entra como um detalhamento de modo, né, uma informação adicional ao modo. Perceba que é o nome de um projeto, então ele colocou de forma aspeada, né, que valorizem a sobrevivência. Então nós temos aqui o meio modo, né, por esse marcador, a fim de oferecer, com o objetivo, com o fito de oferecer. Então aqui, ó, a fim de é o efeito, né, o objetivo, a fim de oferecer consultas com preços populares e alertar a população da importância de cuidar da saúde mental. Então perceba que aqui, nesse caso, o nosso candidato aqui, o candidato, colocou todos os pontos referentes à intervenção, inclusive com várias, eu vou até colocar aqui para lembrar, né, informações adicionais, tá? Ou seja, essas informações adicionais demonstram conhecimento acerca da questão que foi tratada. E isso é claro que valoriza a intervenção, né? Se a gente pensar na intervenção aqui no caso do Enem, tá? Como uma competência que vale 200 pontos, se a gente for fazer a grosso modo, né? Nós temos aqui 5 pontos. Nesse caso, cada um desses pontos valeria 40, né? A grosso modo, tá? Então, totalizaria os 200 pontos. Então, lembrando que a intervenção, a avaliação dela é a avaliação mais é a intervenção mais completa. Então, por mais que você possa inserir outras intervenções, que não foi o caso aqui, né? Mas a avaliação de 200 pontos é a mais completa, então essa aqui está completa, portanto, ela garantiu aí os 200 pontos. Espera-se assim, né? Dessa maneira como foi elencada, que os sofrimentos retratados, emocionais retratados pelo pintor Munch, Edvard Munch, né? Autor da obra O Grito, pertencem apenas ao plano artístico, que isso aqui foi citado lá no início do texto. Então foi uma retomada de repertório inicial, né, de repertório de apresentação. Vou só colocar, né, que era a contratação, né? Tá? Contratação e criação, foi o modo. E aqui, ó, aqui a ideia do efeito, né, que foi oferecer consultas aí a preços populares, né? E a questão de alertar, oferecer e alertar. Coloquei os verbos aqui só para destacar. Ou seja, você tem aqui uma intervenção totalmente esmiuçada. Detalhe, galera, para a gente fechar aqui o nosso vídeo, é que a questão não é exatamente saber os pontos, ao agente, o meio, o modo, o que fazer, quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito. O difícil não é isso. O difícil é ter conteúdo para lançar na intervenção. Porque o que a galera às vezes negligencia na redação, eu falei isso em um vídeo anterior, negligencia a parte teórica. E a parte teórica pressupõe o quê? Esse acúmulo de repertório para que você tenha o que dizer na intervenção. Isso é fundamental, isso é preponderante. Não há como prescindir desse ponto. Então, galera, não é apenas saber o que fazer, é ter conteúdo para fazer. Por isso, o acúmulo de repertório é fundamental. Dica importante,
saber os ministérios, saber como é que funciona o aparato estatal para intervir em determinadas situações. Isso é fundamental para que você consiga efetivar uma intervenção com qualidade, tá? Em algum momento eu posso voltar aqui com mais sobre intervenção, mais detalhes, para que você esteja absolutamente ciente e preparado para trazer uma boa intervenção, solução, encaminhamento para outras provas que também determinem ou sugiram que você também traga intervenção, beleza? Eu sou o professor Lego Fontes, vamos para cima deles.